Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras. Achei muito interessante porque já tirei as cartinhas aqui de vocês dessa semana e as primeiras cartas foram muito parecidas com as cartas da leitura das manifestadoras. Então, assim, se você sentir de ir lá assistir também, fica aí a dica. Bom, vamos então para a leitura de vocês. Eu senti que essa semana, assim, o universo só tá querendo trazer um pouquinho de clareza, de leveza para momentos de confusão mental. Então eu sinto que esse é o maior objetivo dessa leitura hoje. Pega para você o que faz sentido, o que não fizer pode soltar, né? E vamos lá. Bom, as primeiras cartas que saíram foram as cartas de Júpiter e a carta da casa potencial, né? A casa de potencial, que é a casa de número 1 na astrologia. Eu até dei o mesmo conselho na leitura das manifestadoras e dou aqui. Se você tiver conhecimento da sua casa, aliás, do seu gráfico de desenho humano e do seu mapa astral de forma mais detalhada, vai dar uma olhadinha onde é que tá Júpiter, o que tem na sua casa 1, porque pode ter alguma mensagem para você lá, viu? Então, assim, se você tiver esses conhecimentos e interesse, vale lá ver. Se não, fica aqui comigo que eu vou trazer o que eu tô sentindo aqui na mensagem. Bom, saiu também a carta da flexibilidade, que é a carta de Sagitário, a carta do golfinho, né? Muito interessante, porque a minha filha, ela tem o sol em Sagitário. E ela adora falar golfinho. Ela fala, ó, o golfinho. Ela é bem pequenininha, tem 2 anos e meio. E ela fala, ó, o golfinho. É interessante estar bem na energia sagitariana, golfinho, né? Bom, eu sinto que tem uma energia de expansão aqui muito bonita pra você, minha borboleta. Como se você estivesse seguindo em direção à luz mesmo. Isso eu vejo, inclusive, por conta de outras cartas que saíram, eu vou falar mais delas adiante. Mas é como se o universo estivesse te dando uma oportunidade agora de expandir a sua vida como um todo, talvez até uma oportunidade de expansão de consciência muito grande. E quando a gente expande a consciência, consequentemente a gente já expande o restante da nossa vida, né? Porque tá tudo conectado. Então eu sinto que assim, tem uma coisa muito boa de expansão que está diretamente relacionada com o seu processo de autoconhecimento, né? A casa 1 dentro da astrologia é a casa do eu. É a casa que fala literalmente sobre a gente olhar para nós mesmos, trabalhar o que tem ali e seguir adiante, né? Quando eu tive meu retorno de Saturno, né, uns anos atrás, esse retorno foi esteve conectado com a casa de número 1 e eu mudei muito, assim, sabe? Eu tive uma crise de identidade muito grande na época. E essa crise estava muito relacionada com quem eu era profissionalmente. Ela veio através de um questionamento profissional, né, de carreira e tal. E aí eu me perdi, tipo, quem sou eu? Porque até então eu achava que eu era essa pessoa, que esses eram os meus sonhos, que essa era a carreira que eu queria ter, mas agora não faz sentido nenhum e o que eu achei que ia me trazer felicidade e preenchimento não tá trazendo, o que eu faço? Então eu sinto que assim, quando aqui vem a casa 1 chamando a gente na chincha, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa se aprofundar em processos de autoconhecimento e entender quais são as nossas verdadeiras motivações, quais são os nossos verdadeiros sonhos, o que realmente está por trás das nossas decisões. Né? Eu até comentei bastante sobre isso na leitura das manifestadoras, mas às vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa na nossa vida, né? Eu trago muito isso na Monarca também. A gente acha que o nosso sonho é aquele. Só que quando a gente vai fazendo uma logística reversa desse sonho, ele tá vindo de uma origem de escassez. Então a gente precisa transmutar aquilo, né?
transmutar aquele sentimento de escassez para um sentimento de abundância e entender se, quando o sentimento de abundância surgir, se realmente aquele sonho que a gente falou que tinha tá coerente com o que a gente realmente quer para nossa vida. Então eu sinto que você tá agora no momento de entender, sabe? Entender seus talentos, olhar mais para dentro no sentido tipo, quem que sou eu agora? O que que eu quero fazer agora? O que que faz sentido para mim nesse momento? O que que é prosperidade para mim no dia de hoje, né? Com certeza vai ser diferente da sua versão de 5, 10 anos atrás. Mas será que você tá enxergando essa diferença e honrando essa diferença no seu dia a dia? Ou você ainda está presa numa versão sua que já foi embora, né? Eu sinto que aqui tá pedindo uma expansão muito grande de consciência para você, sabe? Você, assim, fazendo um esforço extra de realmente entender o que te motiva, o que te direciona nessa vida e para que você possa ir para o próximo passo, né? Saber o que você tem que fazer em seguida, né? E é muito isso, quando a gente se conhece, aí a gente sabe o que tem que fazer depois, né? A carta do golfinho, dentro desse processo, ela pede para você fazer um esforço para se desconectar do ego, ter flexibilidade para entender que às vezes o que você achava que era verdade, que você tomava como verdade, não é, né? O que o nosso ego muitas vezes fica ali, né? Não, porque você tá certa, você tá errada, você tá culpada. O ego, quando ele tá desequilibrado, ele é um grande julgador, né? Ou a gente é a pior pessoa do mundo, ou a gente é a última bolacha do pacote, né? E onde será que você tá nesse ponto, né? Eu sinto que os golfinhos, a energia de Sagitário, pedem para você ter flexibilidade para mudar. Talvez seja uma fase aí da sua vida agora que você realmente esteja mudando da água pro vinho, tudo à sua volta tá mudando também. E aí a flexibilidade é tipo, continua, não tenha medo de ser uma pessoa diferente. Não tenha medo de assumir pro mundo que você mudou de ideia, que você não é mais aquela pessoa, que você não é mais aquela atitude, né? É hora de você flexibilizar para você poder receber essa expansão, né? Enquanto a gente tá engessado ali, né, naquilo de tipo, eu tenho que ser assim, ou eu tenho que manter minha promessa, eu tenho que manter minha palavra, eu não posso mudar, a gente não consegue expandir, porque a gente fica dentro de uma caixa. Então, assim, é hora de ter flexibilidade. E talvez o que vai te ajudar a ter flexibilidade é, pensando aqui na energia de Sagitário, estudar. Então, assim, se aprofundar em algum novo tema, estudar alguma coisa que você já goste e se conectar com Deus. E aí, faz muito sentido essa coisa de se conectar com Deus, porque aqui caiu a carta do compasso, né? E a carta do compasso, ela pergunta assim, qual que é seu verdadeiro norte? Seu verdadeiro norte não é conquistas materiais, sucesso, prosperidade, amor, relações, etc. O seu verdadeiro norte, o que realmente deve guiar as suas motivações, é a sua conexão com o divino, é o seu eu superior. Se tem qualquer outra coisa guiando hoje você, guiando as suas decisões, é porque você não está conectado com essa bússola natural, né? E quantas vezes é muito natural do ser humano. E eu vejo muito isso em mim, apesar de eu não ser refletora, eu passo muito por isso. Em momentos que eu me sinto perdida na vida, ou precisando de clareza, é quando eu não tô seguindo o meu verdadeiro norte, sabe? Eu tô me deixando levar, tipo, sei lá, eu quero ter sucesso nesse projeto. E aí eu foco nele como se ele fosse o meu verdadeiro norte, mas meu verdadeiro norte não é aquilo. Meu verdadeiro norte é o que tá por trás daquilo. Eu poder expandir a minha consciência e, por consequência, a consciência de outras pessoas, por exemplo. Então, assim, às vezes a gente fica se guiando, né? O compasso da nossa vida é tudo que a gente quer conquistar materialmente. Seja no âmbito de dinheiro, de relações, etc. Mas a gente esquece que o nosso verdadeiro norte é Deus,
né, a nossa conexão com Deus. E essa carta, inclusive, fala assim: lembra que se você tiver com dificuldade em encontrar o seu verdadeiro norte, lembra que Deus está sempre com você. A espiritualidade, o seu time de espíritos e guias e mentores está sempre com você, te disponibilizando essa bússola, né? E falando assim, aqui ó, vem com a gente que você vai seguir no caminho certo. Outras duas cartas que saíram foi a carta do Sol e a carta do Plutão, que traz a energia da metamorfose. Eu não lembro aonde que eu vi agora, mas uns dias atrás, eu não sei se eu tava tirando carta, se eu tava ouvindo o vídeo, eu não lembro mesmo. Mas alguém falou sobre a energia da Romã estar conectada com o feminino, a prosperidade e tudo mais. E não sei, me veio a energia da Romã aqui. Se significar algo pra você, vai atrás, procura assim, ó, no Google, significado espiritual de Romã, porque pode fazer algum sentido pra você. Mas para fechar essa parte da leitura, o Sol e Plutão trazem muito assim, ó, você está num momento que pode trazer muita transformação para você. Plutão é aquele planeta da metamorfose, né, como a carta disse, mas é o planeta também de cavar ferida, de você fazer o que tem que ser feito, inclusive algumas coisas desconfortáveis, para você chegar num nível maior de consciência na sua vida. Sempre que Plutão aparece na nossa vida ou influencia a nossa vida, é para trazer grandes mudanças e transformações que precisam da gente para acontecer. Então, assim, o Sol é aquela energia masculina que fala assim, foca, segue adiante, segue a luz, porque você é motorista da sua vida, né? Ah lá, a bússola aqui, né? Então, assim, tá tudo muito conectado com direção hoje, né? Então, assim, eu sinto que você está seguindo em direção do sol, sabe? Seguindo em direção a algo mais iluminado nesse momento da sua vida, que vai exigir flexibilidade, né? Que vai exigir, assim, talvez lidar com questões do ego, que vai ser profundo aqui, porque a gente tem Plutão. Talvez você entre até num casulo por conta disso, mas que vai valer a pena. E sempre que estiver difícil, que estiver complicado, essa jornada de expansão e crescimento de consciência que vai te levar para um lugar maravilhoso, lembra da bússola, lembra de qual é o seu verdadeiro norte. E aí esse verdadeiro norte vai sempre, sempre te ajudar. Viu, minha borboleta? Eu vou ler aqui para finalizar uma mensagem de Conin para você. E aí a gente segue e fecha a leitura. O Tao está sempre fluindo, sempre infundindo vida na criação, sempre apresentando passos e soluções, e sempre nos lembrando de que somos perfeição neste momento. Você está sendo orientada a relaxar e deixar a vida fluir. Amada, você está sendo convidada a uma classe espiritual mais avançada da alma, a expansão de consciência. Por vezes, pensamos que mais avançado significa mais esforço. E não obstante, em questões espirituais, à medida que amadurecemos, nós nos tornamos mais capazes de parar de tentar controlar e dirigir as coisas a partir de nossa perspectiva mais limitada. E, em vez disso, abrimos-nos para receber forças mais elevadas e nos deixamos guiar por elas. E tais forças incluem nossa própria essência divina, una com a fonte de tudo. Isso não significa que nos tornamos uma folha perdida soprada pelo vento do destino. Significa, ao contrário, que nos tornamos como bambus, fortes interiormente e capazes de nos movermos nessa ou naquela direção sem perder nosso poder. Na verdade, nossa flexibilidade pode tornar-se parte do que nos faz um instrumento poderoso de criatividade e curas divinas. Existem períodos em que o Tao, o mistério da fonte que se revela infinitamente, pede-nos com ênfase que sejamos flexíveis e paremos de lutar contra o fluxo, deixando que ele nos movimente. Olha lá a chinelada do universo. É a diferença entre tentar nadar até a margem distante, sem saber se estamos seguindo na direção correta, mas simplesmente pensando que podemos estar,
e por outro lado permitir que uma onda cósmica nos eleve, nos carregue e deposite na costa, e na costa correta para nós, rapidamente e com graça. Você pode perguntar-se, mas por que deveria ser tão difícil? O desafio é não tentar forçar a vida a se desenrolar de acordo com os nossos caprichos, mas crescer em verdade, sabedoria, amor próprio e valor próprio, de modo que consigamos nos render. O caminho não exige esforço, embora a jornada para se tornar capaz de render-se ao caminho nem sempre é sem esforço. Podemos inadvertidamente transformar nossos montículos em montanhas, e por isso você é instado a abrir mão, relaxar e permitir que a vida faça o que ela faz, fluir. A vida, o tal, é mais poderosa que qualquer obstáculo aparente. O tal flui por todas as situações e apresenta soluções naturais. Não importa quão insolúveis tais situações podem parecer. Ele apenas precisa receber permissão para fazê-lo. Assim é, né? Flexibilidade para deixar Deus agir também na nossa vida. E é isso, minha borboleta. Espero muito que essa leitura tenha feito sentido para você, te ajude, contribua, traga flexibilidade para sua vida, viu? Gratidão mais uma vez por estar aqui comigo, gratidão por compartilhar sua energia com a nossa egrégora, viu? Uma honra fazer sua leitura. Um beijo, fica com Deus e até a próxima semana.